Graça e paz, igreja. É um prazer, uma honra, né? Agradecer ao pastor Fábio, pastora Wanda, pelo carinho que tem nos recebido, né? Pela confiança dessa palavra. E por toda a igreja que tem me acolhido. Amém? Pode se sentar por enquanto, queridos. E eu costumo dizer, pastor, que eu gosto de dizer, né? Que eu fui adotado por essa casa. Mas como adotado? Na família todo mundo é filho, né? Mas tem uma estratégia para isso. Paulo, na carta dos Romanos, ele disse que nós fomos adotados. Ele usou esse termo adotado porque todos os filhos, eles tinham direito à herança, eles tinham direito, mas poderiam ser deserdados. Os filhos adotados jamais perderiam a herança, porque isso era uma lei dos romanos. Então eu quero fazer parte da herança dessa casa, amém, queridos? Eu tenho sido recebido nessa casa de forma muito especial. Quero dizer para vocês que estou bastante feliz, me encontrei bastante aqui e a cada dia a gente tem criado novas amizades. Tá bom, querido? Aos poucos eu vou guardando o nome de vocês, mas estamos aqui à disposição. Essa nossa campanha, né? Que é Quebrando as Muralhas de Jericó. Existe uma estratégia que o Senhor coloca sempre, e o Senhor nos prepara para algum momento de uma batalha. E eu tenho percebido que essa igreja está caminhando para esse momento que o Senhor tem preparado, seja através das campanhas, dos cultos temáticos, seja através desse jejum que está sendo proclamado, né? Isso tudo é uma estratégia. Eu tenho certeza que Deus deu essa estratégia para o pastor Fábio, para que a gente possa atingir a nossa promessa, para que a promessa possa ser cumprida para nós, né? Amém, queridos? O nosso primeiro slide, né, que fala sobre justamente a porta de Canaã, né? Aqui está melhor para eu ver. O portal de Canaã. Então, na verdade, o que é Jericó? Jericó, ele representa o portal de Canaã. Ou seja, a partir de Jericó, daí você entra para poder chegar a Jerusalém. Esse era um local muito estratégico e muito importante para que nós pudéssemos alcançar a terra da promessa. Deixa eu abrir aqui. Então, a promessa de chegar na terra prometida, ela começou lá com Abraão. Essa promessa de conquistar Canaã, de chegar na terra prometida, foi lá para Abraão. Isso começou, olha lá, a promessa da terra de Canaã feita por Deus começou lá em Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da tua casa, de teu pai, para que a terra que eu te mostrarei. Nós costumamos dizer que Abraão, ele recebeu um chamado, e que ele atendeu esse chamado para ir para uma terra. Mas se a gente for procurar a raiz dessa palavra, nós entendemos que o que Abraão teve foi um chamado ao arrependimento. Espera aí, como assim arrependimento? Nunca vi isso na Bíblia. A palavra arrependimento, ela é metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento. E quando Deus chama Abraão, ele fala: sai de ti. A palavra no original é lerá. Sai de ti, sai dos teus pensamentos, abandona tudo aquilo que está dentro de você. Significa, deixe suas forças, as pressões, a família, as circunstâncias que você nasceu e foi criado, para viver e encontrar com Deus acima de todas essas coisas.
O meu chamado foi assim: abandona tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que era pensamento da carne, abandona todas as suas... Deus está te chamando para uma nova vida, de arrependimento, porque arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança de mente, mudança de estratégia, mudança de direção. Então, Abraão estava sendo chamado para quê? Para sair dele mesmo. E para sair dele mesmo, sair da gente mesmo, às vezes a gente tem que abandonar nossa família, até que a nossa família nos acompanhe também nos cultos. A gente tem que abandonar os velhos hábitos, aquilo que a gente achava como correto. E esse foi o chamado para Abraão. Abraão, eu vou te entregar a terra prometida, você vai entrar em Canaã, mas, porém, entretanto, você vai ter que ir para onde eu te mandarei. Você vai tem que estar com os ouvidos e vai me ouvir e obedecer a tudo aquilo que eu te der de instrução. Abraão foi para o deserto. Abraão teve que cavar poços no deserto. Abraão teve que ficar na dependência de Deus. Abraão teve que obedecer quando Deus pediu o teu filho. E olha o processo de Abraão antes da terra prometida. Por que é necessário esse processo? Para que nós possamos ter transformações. Não dá para sair, mudar e ir para outro lugar, mudança de mente sem ter transformação. Porque arrependimento não é simplesmente você ter um remorso de alguma coisa que foi feita. Não é isso. Você estar arrependido, você estar chateado por alguma coisa que você fazia errado, tudo bem. Isso é o princípio. Mas o arrependimento, para a gente ter um exemplo na Bíblia, nós temos, por exemplo, vários casos de arrependimento, de mudança de situação. Jesus, quando chamou Pedro, através de um milagre, dos peixes, da pesca, e aí ele fez o chamado para Pedro. Pedro, a partir de hoje, você passa a ser pescadores de almas e de homens. A partir disso, Pedro, houve uma transformação. E Pedro fez o quê? Abandonou os seus hábitos, abandonou o que fazia para ter uma transformação. Zaqueu, o exemplo mais importante que eu acho, mais significativo, na verdade, nesse sentido. Zaqueu era um cara que explorava as pessoas, que roubava as pessoas. Quando ele teve um encontro com Jesus, quando ele pôde se aproximar de Jesus, quando ele levou Jesus para a casa dele, ele não simplesmente parou de roubar. Mudança de mente. Zaqueu cobrava impostos demais, roubava. Ele não simplesmente falou, não, agora eu não faço mais. Não, ele devolveu 4 vezes mais. Arrependimento é isso, queridos. Arrependimento não é você deixar de fazer o que estava errado, é você começar a fazer o que é certo. E isso é preparado às vezes no deserto. Isso é preparado em local que eu e você somos colocados no nosso dia a dia. Eu estou dizendo tudo isso para exemplificar que o povo hebreu também passou por isso. Ele foi lá resgatado por Moisés. Deus levantou o libertador. E aí esse povo passou pelo processo, passou pelo deserto, passou por todas as situações. Por quê? Porque esse povo tinha que ser preparado. Não sei você, eu passei por muitos desertos, eu passei por muitas situações. Mas existe um momento que a gente começa a avaliar todas essas coisas com as quais a gente está passando. E aí o que acontece? O Senhor nos dá promessas. Essas promessas, o Senhor nos entrega para quê? Para que nós não saímos do propósito. Porque o propósito de Deus, ele inclui promessas. Mas é que para eu e você, a gente consiga entender
por que foi colocada essa promessa na nossa vida. Além da principal promessa, que a gente habitar Jerusalém Celestial, o resto é só promessa para a gente se manter no propósito. A palavra da Bíblia diz que as misericórdias duram para sempre. Se não houvesse misericórdias, talvez muitos de nós teríamos desistido. Mas a misericórdia não é um local para eu e você viver. Nós temos é que viver no propósito. A misericórdia é simplesmente porque nós somos fracos. Nós precisamos da misericórdia de Deus para vencer o propósito. Acho que o Frank já está doido lá, pastor, porque já saiu tudo fora da... Glória a Deus. Então, queridos, o que acontece é o seguinte: quando a gente entende que as misericórdias, elas são somente para a gente sair do propósito, a misericórdia não é um lugar de viver, é um lugar de se receber as bênçãos do Senhor, para se manter naquilo, para a gente continuar entendendo. E agora, esse povo, ele estava à porta de Jericó. Estava à porta de entrada de Canaã, à porta de entrada da terra prometida. Todos aqueles processos que foram passados lá atrás, tudo aquilo foi a preparação para esse povo. Porque esse povo teve necessidade, teve dependência de Deus. Esse povo aprendeu a ser obediente a Deus. A hora que a nuvem se move, a gente se move. A hora que a nuvem para, a gente para. Obediência. Dependência, o povo não tinha que comer, caiu maná. Dependência. Misericórdia, a água está amarga. O Senhor vai lá, usa Moisés através de um graveto, a água fica purificada. Quantas e quantas situações durante esses 40 anos foram preparando o povo para chegar à porta de Jericó, para chegar à porta da bênção. E o que foi acontecendo nisso? As pessoas foram morrendo, foram nascendo pessoas novas, a união começou a acontecer entre eles, e eles chegaram nessa porta, quase totalmente preparado para entrar na terra. E Jericó, o Senhor deu uma ordem para o povo, que destruísse tudo. Nada dos despojos era para ser usado, pego, nada, tudo era para ser destruído, nada era para ser de uso pessoal. E Acã foi lá, depois de terem tomado Jericó, ele acabou desobedecendo. Ele promoveu um pecado contra Deus. E a partir daí, Jericó passou a ser conhecida a cidade onde o povo pecou, onde houve pecado. Então, para nós, no nosso contexto hoje aqui dessa pregação, Jericó, a cidade do pecado, cidade onde aconteceu o pecado. Uma grande vitória, como foi a do povo, não te livra do pecado. Não te livra. O que te livra do pecado é você manter em santificação. O fato de ter vencido aquilo que Deus deu para aquele povo não significou nada para Acã, que ele simplesmente desobedeceu. Ou seja, ele fez tudo certo, mas não estava em santificação. Não permaneceu. Nós temos que obedecer e permanecer. Se a gente não permanecer, o segredo é permanecer em obediência. E isso é que vai fazer a gente caminhar dentro da terra prometida. Jerusalém ficava a aproximadamente 1000 metros mais alto do que a cidade do pecado. Então, para que a gente venha alcançar lugares mais altos, nós temos que vencer a cidade do pecado. Por mais que Deus te coloque na porta da promessa, se eu e você não vencer a cidade do pecado, nós não vamos conseguir chegar na Jerusalém Celestial.
E esse momento, aonde esse povo estava ali, a palavra diz que no Salmo 33, que quão bom e agradável é viver em união. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. O que os hebreus fizeram nesse momento? Eles se uniram para ouvir a Deus. Eles se uniram para obedecer a Deus. Eles se uniram para marchar em volta de Jericó, na unidade. Ninguém reclamou. Todo mundo fez exatamente o que Deus mandou. Quando a assembleia, quando nós nos reunimos para ouvir a Deus e obedecer a Deus, o Senhor ordena a bênção. Amém, queridos? O Senhor ordena a bênção toda vez que eu e você, nós estamos em unidade. Eu tenho aprendido isso, que a unidade é um dos princípios de Deus que mais nos beneficia, porque a palavra pede que nós estamos em união, em unidade com as pessoas. E esse processo, nos 40 anos, esse processo até chegar em Jericó, a gente aprende que mais importante às vezes é o processo do que a promessa. Deus se importa com as coisas materiais? Ele nos abençoa com isso, sim. Mas é o mais importante para Ele ou é mais importante para eles na nossa alma? Então, o que é mais importante durante o processo é no que a gente nos transforma. Essa é a nossa riqueza. O processo de purificação pelo fogo, não é importante você se transformar em ouro, é você limpar as impurezas. Entende, amados? Eu estou dizendo para vocês, porque toda a situação que você está vivendo, todo problema que parece intransponível, toda barreira que parece que não vai cair, mas que você está ali de joelho diante do Senhor, que você está ali pedindo, que você está em oração, que você está em união, isso está te transformando numa pessoa diferente. Lembra lá atrás, no começo da tua conversão, quem você era? E todo o processo que você passou, que pessoa você é hoje? Esse é o grande milagre do processo. Os benefícios do processo são a nossa transformação. Chega uma hora, nesses momentos, pelo menos foi assim comigo, que você olhava a promessa, mas você se importava muito mais com quem prometeu do que com a promessa. A importância da promessa fica em segundo plano, porque o que você criou de intimidade, o que você se aproximou de Deus, isso não tem preço nenhum, não tem nada, não tem valor nenhum que pode exceder a sua intimidade com o Pai, através do processo. Esse é o processo mais importante. Os benefícios do processo é você querer mudar, é você entender que as batalhas te purificam, quando você tem a visão mais na promessa do que quem prometeu do que na promessa. Damos importância em quem somos transformados nesse local. Quando o povo chegou em Jericó, em unidade, em obediência, o Senhor ordenou a bênção para aquele povo. Estamos em unidade nessa igreja, por um jejum, por um propósito para as nossas famílias. Amém? Estamos em unidade? Alguém tem dúvida que nessa unidade o Senhor vai ordenar a bênção para nós? Eu sou o primeiro da minha família a ser convertido. Mas pela graça, pelo jejum, pela unidade da igreja, esses bancos vão estar todos cheios, que cada dia tem um que confirma que vai vir. Glória a Deus. Eu fico arrepiado. A oportunidade de ter toda a minha família aqui sentada, do meu pai aos meus netos, a minha irmã, os primos, muita gente vai vir. Eu estava ali, a esposa acabou de falar agora. Bem, o aluno da
da Isabela, que é minha filha, que é personal, já confirmou que ele quer vir com a família dele. Entende que isso se espalha, isso contamina. Cara, eu estou muito ansioso para domingo, pastor. Eu estou muito ansioso. Passamos por Jericó. Temos que derrubar a cidade do pecado. Jerusalém era o local do templo na presença do Senhor. Para estarmos na presença de Deus, precisamos vencer a cidade do pecado. Ei, qual é a Jericó que você precisa vencer? Eu sei qual é a minha. Paulo disse assim: não me foi tirado o espinho da carne. Paulo, homem chamado por Deus, escolhido, e ele tinha um espinho na carne. Eu sei qual é o meu espinho. Eu luto contra ele. Mas eu me apego na palavra seguinte: a minha graça te basta. Amém, queridos? A minha graça te basta. Então, qual é a Jericó que nós precisamos enfrentar? Temos que ver essa muralha, essa Jericó. Obedecer a Deus. Ter certeza que isso vai cair por terra, em nome de Jesus. Jericó, terra de Canaã, já havia sido prometido para Abraão. Então esse povo cananeu que estava lá, eles estavam numa terra que não era deles. Eles tomaram, usurparam isso do povo de Deus. E o povo chegou lá, em unidade, marchou, guerreou, no sentido de bradar, de falar, de tocar as trombetas, de obedecer. E tomou de volta aquilo que era por herança de Deus, dos descendentes de Abraão. Eu quero profetizar na tua vida. Aquilo que o inimigo tomou de você, de sua família, Deus está dando estratégia para você recuperar. Basta obedecer, que as muralhas vão cair por terra, em nome de Jesus. Nada daquilo que Deus te deu vai ficar na mão do inimigo. Nada. Nós temos que ser como Moisés, que quando ele contendeu com Faraó, e o Faraó falou: pode ir, mas deixa as mulheres. Pode ir, mas deixa o seu gado. Pode ir, mas fica os mais velhos. Pode ir. Enfim, sempre tinha uma condição. E aí Moisés virou para Faraó e disse assim: nenhuma unha dos gados vão ficar no Egito. Eu profetizo na tua vida, nenhuma unha, nenhum parente seu, nada vai ficar nas mãos do inimigo. Nada, nenhum. Você pode dar uma glória a Deus, porque afinal de contas o Senhor está tirando da mão do inimigo. Amigo, nenhuma unha. Eu vou trazer todos os filhos, mas aquele que está drogado, não sei como, não vai vir também. Eu perdi isso, eu perdi aquilo, mas se eu não, aquilo vai vir de volta. Não vai ficar na mão. Porque estamos no propósito, estamos na obediência. Nós queremos isso. Para vencer a cidade do pecado. Para que, a ir para Jericó, Jerusalém, nós vamos ter que subir de nível. E estamos fazendo isso aqui com jejum. Estamos fazendo isso aqui com campanha. Estamos fazendo isso aqui para ganhar almas. Estamos fazendo isso para abençoar as nossas famílias. Nós estamos subindo de nível. Nós estamos destruindo a cidade do pecado e estamos subindo de nível. Precisamos deixar para trás a cidade do pecado. E seguir. Livre dessas lutas. Deixar para trás as muralhas do impedimento. Eu e você, nós precisamos, porque nós sabemos o Deus que nós temos. Você tem um problema, amado? A partir da manhã você faz assim. Problema? Oh, meu Deus. Chega de olhar para o problema e falar assim: Deus me ajuda. Não, problema. Olha o meu Deus.
Ele é maior que todos os seus problemas. Eu já passei por situações impossíveis de sair daquilo. Mas eu pude ver a mão de Deus. Eu pude ver a mão de Deus na minha vida. Nós sabemos de tudo que Deus pode fazer. Mas as primeiras promessas que vieram para mim, não é que elas não se cumpriram, não. É que eu olhava só na promessa. E nessa jornada, nessa caminhada, como a gente estava comentando ontem aqui na reunião, às vezes é buscar em oração, às vezes chegamos aí no monte 74 vezes, das 10 às 2 da manhã, coisa de louco. Entendeu? Mas eu pude ver a mão de Deus. Eu pude ver um milagre todos os dias na minha vida. Se eu contar testemunho aqui, nós vamos parar, vamos chegar até domingo e não vai acabar. A palavra diz assim, em Deuteronômio 29, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão e te alcançarão todas as bênçãos. O que esse povo fez? Se não foi isso, se não foi, eles viveram em Jericó. Deuteronômio 29. Tudo. Eu aprendi a ver a Bíblia de uma forma diferente. A partir do momento que eu entendi que tudo que na Bíblia está literalmente, nós vamos viver espiritualmente. Entende? Nós estamos falando de derrubar uma muralha de 9 metros de altura, marchando em volta. Nós vamos ficar marchando em volta do nosso inimigo? Não. Nós temos que entender que a obediência, ouvir a voz de Deus, isso nós vamos vencer as nossas batalhas. Onde nós vamos vencer a cidade do pecado. A Bíblia está recheada de histórias no Antigo Testamento. Mas é para eu e você olhar para aquilo, aquelas situações que aquele povo viveu literalmente, e trazer para a tua vida espiritual. Davi matou um gigante, mas literalmente, nós não vamos ter que matar um gigante. Né? As muralhas, os desertos, os inimigos, todos, isso tudo é espiritual para nós. Eu e você, nós temos que entender que espiritualmente nós podemos viver tudo isso que esse povo viveu. Nós podemos vencer todas essas batalhas. A promessa, amados, guarda essa palavra para você, guarda essa frase para você. A promessa não se mede por circunstância. A promessa se mede por quem fez. Se as circunstâncias estão difíceis, mas quem fez a promessa? É aquele que pode derrotar um gigante, é aquele que pode derrubar as muralhas, aquele que pode ressuscitar um morto, aquele que pode fazer um paraplégico andar. Ei, é desse que nós estamos falando. E vou dizer uma coisa para vocês. Creia, ele sabe o que faz. Ele te chama de filho. Ele te chama de melhor amigo. Ele é na tua casa. Ele está dentro do teu coração. É esse que está aí habitando dentro de você. Vou dizer uma outra coisa. Deus responde por atitudes. Deus se move por respostas. Entende uma coisa? O seu futuro será escrito pelas respostas que você dá hoje. Vou repetir. Deus se move por respostas. Seu futuro será escrito pelas respostas que você dá hoje. Aquele povo venceu Jericó, porque ele deu respostas à voz de Deus. Marcha, vamos marchar. Em silêncio, tá bom, em silêncio. Todo dia, 6 vezes por dia, vamos embora. No 7º, você toca a trombeta e você grita. É absurdo. Pode ser, Deus mandou você fazer isso. Quem foi que mandou?
Não é a circunstância. Não é a circunstância. É o tamanho de quem mandou. A maior vitória não é alcançar a promessa. É no que nos transforma durante o processo. Não se esqueça disso, estou repetindo isso. Se o louvor puder subir um pouquinho, para a gente ir encerrando. Eu queria encerrar com uma música, com um louvor. Que a maior vontade minha aqui é o que eu ouvi no primeiro louvor. Não que vocês precisam louvar novamente, não é isso. A vontade que aconteça hoje aqui. Que ruja o leão, que a terra estremeça. Amém? Hoje, que ruja o leão, que a terra estremeça, sacuda os seus alicerces, porque nós precisamos ser desconstruído. Jesus demorou 3 anos desconstruindo os apóstolos, para depois construir verdadeiramente cristãos que pudessem ser usados. Hoje, nós vamos vencer a muralha. Nós vamos abandonar a cidade do pecado. Nós vamos mudar de nível e alcançar Jerusalém. E o leão vai rugir hoje. O leão vai rugir lá na tua casa, na tua parte financeira, no teu filho, naquele que está com problema de saúde, lá no teu trabalho. Ei, o leão vai rugir. E nada, absolutamente nada, vai ficar na mão do inimigo. O nosso propósito aqui hoje, nessa igreja, nesse jejum, é ser testemunhos aqui, ó, de vitória. Testemunhos e testemunhos de vitória. Eu creio no que o Senhor tem dito a mim. E eu creio que o Senhor me trouxe para cá, para viver isso. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque não tinha motivo para eu ter me desligado de onde eu estava, mas tinha motivo para eu vir para cá. Eu estou muito feliz, porque eu sei que o Senhor veio e ficou com uma estaca, com uma outra estaca aqui, uma ali, outra aqui, outra lá, todos vocês, para que a gente seja certo e nada escape nas mãos do inimigo. Nós somos poste, nós somos estacas, nós somos pilares que vai salvar pessoas e mais pessoas nessa cidade. Essa igreja está se formando uma igreja profética, e é desse jeito que eu quero, com profecia, profetizando na sua vida, saúde, bênção. Amém?